Olá, querido irmão da obra Shalom de Fortaleza. Nós estamos em um tempo especial na nossa obra e nós hoje estamos juntos para refletirmos um pouquinho sobre esse tempo e, sobretudo, renovar dentro de nós o nosso chamado. Diante de tudo que está acontecendo, nós poderíamos nos perguntar: o que é que Deus quer de nós nesse tempo de pandemia, de isolamento social? Como é que Deus quer que nós... O que Deus quer que nós façamos e como é que Deus quer que nós vivamos esse tempo? É a pergunta que nós podemos nos fazer e era a pergunta que vinha ao meu coração preparando essa partilha com vocês, para vocês. Deus não mudou por causa da epidemia. Deus não mudou porque isso está acontecendo. Deus continua o mesmo. Por isso, o caminho de Deus e a vontade de Deus continuam os mesmos para nós. Deus continua querendo para nós o que Ele sempre quis. E qual é o plano de Deus para nós que Ele sempre quis? A santidade. Deus quer que nós vivamos esse tempo santamente. A santidade é aquilo que nos move, é aquilo que faz com que nós tenhamos o coração sempre cheio de esperança. A santidade é aquilo que nos faz ver as situações do dia a dia, não como situações quaisquer, mas como propostas de Deus para que nós cheguemos àquilo que Ele quer de nós, a felicidade, a santidade. Escolher de novo a santidade é o que Deus nos quer. Então, poderíamos fazer uma outra pergunta. O que um santo faria nesse tempo? O que um santo faria no nosso lugar nesse tempo em que nós vivemos como comunidade, como igreja e como humanidade? Certamente, esses santos iriam se manifestar ao mundo. Eles não iriam se manifestar ao mundo como dizer: ei, eu estou aqui, eu sou santo. Não, não é bem isso. Mas eles iriam se manifestar ao mundo com os atos de santidade, heróicos ou não. Quando eu preparava isso, eu me lembrava de uma parte da exortação apostólica do Papa Francisco, Alegrai-vos e exultai, número 17, que diz assim, eu queria ler com vocês, falando sobre os santos nesse tempo e falando como é que deve ser o santo. Esse documento, a exortação, é sobre a santidade nos dias atuais, nos tempos de hoje, né? no nosso tempo. O que ele diz? Sucede às vezes que a vida apresenta desafios maiores e através deles o Senhor convida-nos a fazer novas conversões que permitam a sua graça de se manifestar melhor na nossa existência. Abre aspas para o livro de Hebreus. A fim de partilharmos a sua própria santidade. Outras vezes, trata-se apenas de encontrar uma forma mais perfeita de viver o que já fazemos. Abre outras aspas para São Francisco de Sales. Há inspirações que nos fazem apenas tender para uma perfeição extraordinária das práticas ordinárias da vida cristã. O que o Papa diz aqui e o que eu sinto que ele quer nos falar? Quando a vida nos apresenta desafios maiores do que os que nós temos normalmente, aí é a hora que o Senhor convida a uma conversão nova e é daí que começa a se manifestar uma santidade nova. Os verdadeiros santos, eles vão surgir do meio de nós nesse tempo, no tempo de dificuldade, nesse e nos próximos que virão. Por isso é muito importante que nós não perdamos o nosso foco. Deus continua querendo que nós sejamos santos. E a nossa resposta nesse tempo é de santidade. E encontrar nesse ordinário coisas extraordinárias que Deus quer de nós. Talvez do meio de nós vão surgir santos muito generosos que vão se dedicar às pessoas, santos que vão realizar coisas extraordinárias que nunca realizaram, justamente porque é nos desafios que se manifestam os santos. E a santidade, querido irmão, não é uma coisa
interna, simplesmente. Ela não é algo que nós conquistamos nos fechando o nosso mundinho com medo de tudo, de todos e simplesmente tentando rezar mais ou melhor. Não, não só. A santidade é missão. A santidade é mesmo em um tempo que seria justificável pensar em si, pensar nos outros. A santidade é basicamente continuar vivendo aquilo que nós somos chamados a viver. E nós nascemos para evangelizar. Nós nascemos para evangelizar. E a santidade nesse tempo para nós é viver para evangelizar. Continuar anunciando o amor de Deus. Isso é a santidade. Continuar anunciando Jesus e fazendo as pessoas experimentarem deste consolo que nós experimentamos um dia e continuamos experimentando. Não foi à toa que Deus nos deu uma experiência com o seu amor. Não foi à toa que Deus cuidou de nós e nos pastoreou. E não é à toa que as pessoas agora precisam de nós. Eles precisam de nós, o mundo precisa de nós. As pessoas têm sofrido, sentindo falta de Deus e de uns dos outros, e esse tempo é o nosso tempo. É o tempo de nós nos aproximarmos deles e continuar anunciando o Evangelho. E por isso eu queria pegar uma outra exortação, a Evangelii Gaudium, sobre a alegria do Evangelho. E queria ler para vocês aqui, no número 11. Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo. E surpreende-nos com a sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão e sinais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. Na realidade, toda a ação evangelizadora autêntica é sempre nova. Mas como é que nós vamos evangelizar, Padre Franco? Nesse tempo que está tão desafiante. Voltemos à fonte. Voltemos ao Evangelho. Voltemos àquilo que Deus nos fala e sempre nos falou lá no comecinho. E deixemos que essa palavra do Evangelho se encarne no hoje. E que a manifestação do Espírito gere essa criatividade divina. Na verdade, toda autêntica ação evangelizadora é sempre nova. Renovar a autenticidade da nossa ação evangelizadora. O Espírito Santo faz novas todas as coisas. Por isso precisamos pedir ao Espírito Santo que haja em nós. O Espírito Santo que nós estamos preparando para receber no Pentecostes é o Espírito Santo que quer agir em nós e quer nos dar criatividade, ousadia. Vocês vão ver agora, a partir desse momento, nós vamos dar agora espaço aos nossos irmãos, ao João Rafael e ao Sidney, que coordenam o pastoreio e o querigma, respectivamente. Quantas coisas novas, maravilhosas, boas estão surgindo. Quantas coisas, a ação do Espírito agindo em nós se faz sentir. E Deus tem feito no meio de nós coisas maravilhosas. E nós queremos partilhar com você. Partilhar com você para quê? Primeiro, para gerar um grande louvor. Porque a ação evangelizadora, que é sempre nova, está se renovando. E nós estamos vendo essa ação nova se manifestando no meio de nós. Mas também para que você não se sinta excluído desse tempo. Ninguém, nenhum daqueles que Deus chamou, ou seja, nenhum de nós da obra Shalom, e de tantos outros, mas falando para nós, da obra Shalom. Nenhum de nós está excluído ou deve se sentir dispensado da evangelização nesse tempo. Nós precisamos continuar anunciando Jesus e pastoreando o povo. Se você exerce algum pastoreio sobre as pessoas, exerça o seu pastoreio nesse tempo. Cuide das suas ovelhas, cuide do seu povo, se aproxime e zele por eles. Se você não exerce nenhuma função de pastoreio, mas tem irmãos, zele por seus irmãos, cuide dos seus irmãos. E não só, continuemos a avançar atrás daqueles que o Senhor nos dá. Cada um
é chamado a encarnar a santidade na sua maneira. Então, aqueles que exercem algum trabalho no qual é possível evangelizar e proclamar o evangelho ali, façam. Se você é médico, faça-o no seu trabalho, nos seus pacientes, mesmo na dor desse tempo. Se você é zelador, faça-o com as pessoas que você pode encontrar. Se você é jornalista, faça-o também. Se você hoje é estudante, está em casa, faça-o com a sua mãe, com o seu pai. Você, membro da obra, faça-o com seus irmãos de grupo de oração. Exerça o pastoreio de Deus na vida deles. E exerça o anúncio de Jesus àqueles que sofrem. Nós temos feito muitas ações, você vai ver agora algumas delas, mas eu queria também te convidar a, vendo as ações, encontrar em qual lugar Deus te chama, cada um do seu modo. Em que lugar Deus te chama a servir? Nessas ações, nas ações aos pobres, né, amigos dos pobres, que está acontecendo aqui em Fortaleza, participando dessas ações que a comunidade tem oferecido para vocês, porque também é tempo de crescer na formação, tantos cursos que a comunidade tem oferecido para vocês, pelo YouTube do Shalom Fortaleza e o Com Shalom também, e também pelo Instituto Parresia e por tantas outras formas. Busque, receba conteúdo, beba e dê. Receba e dê. De graça recebeste, de graça dai. Então eu deixo vocês agora aí com a partilha do Sidney e do João Rafael e espero em breve revê-los todos juntos no nosso centro de evangelização. Que Deus abençoe vocês e sejamos santos. Façamos da nossa vida uma missão. Deus abençoe vocês. Shalom. Olá, irmãos. Me chamo Sidney, sou discípulo da Comunidade de Vida. Hoje estou servindo no Querigma Geral de Fortaleza. E estou aqui nos Servos Apostólicos para partilhar um pouquinho com vocês das grandes graças que Deus tem derramado em nós por meio da evangelização. A primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é que eu estava refletindo esses dias sobre como está vivendo esse tempo de pandemia, parei ali, fiquei pensando um pouco, né? E Deus me deu o entendimento de que nós estamos vivendo um tempo de pandemia bem, muito bem. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia com Deus. Porque nós tivemos uma experiência com Deus, então nós temos uma esperança diante dessa grande tribulação, diante dessa grande obra que vamos vivendo. Então Deus foi colocando no meu coração que nós estamos vivendo bem, porque nós temos a Ele. Porque nós temos um Deus que trabalha em vista de nós, que se dá para nós, né? Então isso me alegrou muito o coração. E ali eu renovei a minha oferta de vida, né? Depois dessa reflexão. Porque não tem como eu, missionário, que tive uma experiência com Deus, ficar parado nesse tempo de pandemia, enquanto muitas pessoas precisam do nosso sim. Precisam do meu sim, precisam do teu sim, né? Então eu fui fazendo essa renovação da minha oferta com o desejo de me dar e me doar mais nesse tempo de pandemia. Na minha vida comunitária, na minha vida apostólica, na minha vida fraterna, na minha vida de oração, que é por meio dela que conseguirei dar passos, né, em todas as outras. Então eu fui refletindo e fui percebendo que nós, comunidade católica Shalom, nós missionários, que tivemos uma experiência com Deus, estamos vivendo bem nesse tempo. Estamos vivendo bem. Claro, temos os nossos conflitos, temos as nossas obras, as nossas necessidades, mas estamos bem diante de um homem do mundo de hoje que não tem Deus. Nós temos o bem mais precioso, nós temos aquele que veio para nos salvar, nós temos o sentido da vida. Quantas pessoas já perderam o sentido da vida? Quantas pessoas já se perderam nesse tempo? Então, isso vai gerando no meu coração desejo de me doar mais. E desde já eu quero agradecer a você pela sua oferta, agradecer a você pelo seu sim, nesse tempo de pandemia que tem se ofertado, se gastado em vista dos homens. Então, quero partilhar também com vocês as nossas ações, né? Nesse tempo nós estamos com oração e aconselhamento, que tem sido uma grande ferramenta para os homens, para aqueles que necessitam de uma experiência com Deus. Temos hoje mais de 45 irmãos servindo nessa ação. Temos atendido mais de 2.500 pessoas nessa ação. Gente, como as pessoas vêm sofridas para oração e aconselhamento e chegam lá por meio da vida do missionário, por meio da sua vida ofertada ali, dado aquele tempo ali,
a pessoa que chegou sem vida, triste, morta, caída, sem nenhuma esperança, sai dali cheia de esperança. Sai daquele momento de aconselhamento cheia de esperança, cheia de alegria, porque teve uma experiência com Deus, por meio da sua oferta, por meio de ti. Então eu quero agradecer a você, né, que serve nessa ação. Você que intercede por essa ação. Muito obrigado. Outra ação nossa que nós estamos fazendo nesse tempo é o Seminário de Vida no Espírito Santo, que iniciou ontem. Mais de 300 pessoas estavam ali ao vivo acompanhando o Seminário de Vida no Espírito Santo. Pessoas que pela primeira vez estão participando. Temos lá um grande número de casais participando. Por que eu falo dos casais? Porque nesse tempo de pandemia as famílias estão precisando. O inimigo tem investido contra as famílias, contra as nossas famílias. Por quê? Dentro de casa, hoje todo mundo junto, aquela coisa se começa a ter os atritos, então o inimigo acaba investindo nisso para acabar com as famílias. Então é preciso nós, hoje nesse tempo, intercedermos, irmãos. Intercedermos pelas famílias, né? E tem um grande número, eu fico muito feliz, porque tem um grande número de casais participando desse seminário pela primeira vez, né? E esse seminário, Deus tem nos dado grandes irmãos para servir também. Muitos irmãos estão servindo, muitos servos de seminário estão servindo nesse seminário. Pessoas que estão por trás das câmeras, né, estão ali conversando com as pessoas, os cenáculos que já está acontecendo, os irmãos partilhando. As pessoas que participaram da pregação ontem, eu pedi um feedback para o Christopher, ele me disse assim, os servos do seminário estão muito felizes porque as pessoas estão rasgando o coração, estão partilhando, né? Então isso me alegrou muito por saber que nós estamos ali. As pessoas não estão só. Tem um povo de Deus ali intercedendo por elas. Também nós estamos tendo outra ação, né? Que Deus tem nos dado a graça de colhermos muitos frutos também, que é o grupo de iniciantes. Nós temos grupos de iniciantes, né? E Deus tem se revelado tanto a essas pessoas. Teve um sábado aí atrás que uma pessoa estava navegando pela internet, né? Pelo YouTube. E de repente encontrou lá o nosso Conchalon e participou da oração. Há muito tempo ela estava afastada de Deus. E ela disse, eu não imaginava que eu podia ter uma oportunidade de voltar para Deus online. Olha, irmãos, que grande testemunho, que belo testemunho que Deus dá. Que Deus nos dá para renovarmos os nossos sims. Quantos testemunhos, irmãos. Isso alegra o coração de Deus, porque é por meio da sua oferta, por meio da sua vida, que essa pessoa teve uma experiência com Deus. É por meio do seu sim, é por meio da sua generosidade que essa pessoa teve uma experiência com Deus. Isso é real. Então, nós temos também um grande público participando pela primeira vez, rezando, intercedendo. Nós, graças a Deus, temos a oportunidade de ter esse contato pessoal, né? Ali via WhatsApp com as pessoas, não ser aquela coisa de massa, né? Que acaba se perdendo aos poucos, mas nós estamos, graças a Deus, conseguindo entrar em contato com as pessoas. Hoje nós também temos a intercessão, a capela virtual. Muitos irmãos já, depois da assembleia, pediram, né, para servir, graças a Deus, muitos irmãos servindo. Pessoas que vão para a capela virtual, que colocam lá os seus pedidos, os irmãos intercedendo. Bendito seja Deus por essa sabedoria. Você também pode servir. Você também pode servir. Você também pode, que se sente no seu coração desejo de dar mais, você também pode viver essa obra, né? Outra graça que Deus tem nos dado agora, que hoje já lança, né? Que é o Shalom na Minha Casa. Muitas famílias também têm essa necessidade de receber uma oração em casa. Nós temos irmãos para isso, né? Irmãos para rezar com aquela família. Irmãos para atender aquela família, que vão dar testemunho, até irmãos casados que vão dar testemunhos, né? Ontem eu estava no treinamento com eles e a gente foi vendo assim várias necessidades, assim, coisas pequenas, né? E uma coisa que Deus nos deu como sabedoria dos casais que vão conduzir, viver a vida deles ali no momento da oração, tá com os filhos ali, o menino tá dando trabalho, tá ali com o menino e vai, mas tá vivendo aquele momento. Para que aquela família que está do outro lado da tela, que está participando da oração, que está recebendo a oração, saiba que você também tem uma vida assim de desafios com a criança ali, que você não é um anjo, que você não está assim isento não nesse tempo.
Mas você que está ali, mesmo sofrido, mesmo com grandes coisas, grandes preocupações, mas está dando a sua vida ali àquela pessoa. Isso já é um grande testemunho. É um grande testemunho. Então eu vou vendo que Deus vai nos dando a graça de, com a nossa vida, o nosso diário, nossa vida como é, santa de cada dia, crescermos, avançarmos na evangelização. Avançarmos, nada é empecilho. Ontem eu ficava muito feliz por ouvir isso na reunião. Não, meu filho vai estar comigo, minha família vai estar ali na oração com a família. E é isso mesmo. É isso mesmo, meus irmãos. Estar ali, né? Estar ali. O que importa, a pessoa só quer hoje que você esteja do lado dela, que você esteja escutando. E Deus nos dá a graça de estarmos, né? Bendito seja Deus. Nós também estamos com uma ação de acolhimento, né? Estamos estruturando para ser uma coisa melhor, né? Atender melhor as pessoas. Mas é uma novidade que vem por aí, né? De atendermos as pessoas que durante a noite, a madrugada, desejam conversar, e ali estão procurando alguma coisa e ali tem um irmão acolhendo, né? No nosso portal. E ali indica naquela pessoa para aquela ação, né? Então Deus está dando várias vias. As irradiações. Tive a reunião esses dias, pude ver grandes graças. A ICN me dando feedback, eu pude ver grandes graças nas irradiações. Os irmãos que são criativos e ali com aquele povo mais distante, estão ali evangelizando. Estão ali evangelizando as irradiações. Duas que eu queria falar agora, né? Que é a região Serra e região Serra, o Pecém, Antônio Diogo e várias outras. Estão ali tendo criatividade, evangelizando, pensando como se pode alcançar o coração do homem. As irradiações também não pararam. As irradiações estão assim querendo e se dando para a evangelização. Gente, ninguém nesse tempo, ninguém consegue, ninguém que teve a experiência de Deus consegue ficar parado nesse tempo. Não consegue. Nós que tivemos a experiência com Deus não conseguimos ficar parado nesse tempo de pandemia. É um tempo de grandes graças, irmãos. Grandes graças. E muitos testemunhos, né? Irmãos que vêm falar assim para mim: Sidney, eu estou com grandes desafios, mas quando eu estou lá servindo, Deus renova o meu desejo de lutar nos meus desafios. E partilhando com a Lia esses dias, uma irmã da aliança, Lia, como ela disse assim: Sidney, os ministros de oração têm cada um a sua realidade, dificuldade no meio da família, mas eles estão lá. Eles esquecem os problemas deles para atender o outro. E isso que Cristo fez. Esqueceu de si mesmo para se dar ao outro, para estar ali com o outro. Cristo deu a sua vida por nós. Nós também queremos, por amor a Ele, dar as nossas vidas. Nós queremos, por amor a Ele, entregar as nossas vidas. E inúmeras graças Deus tem nos dado, irmãos. Eu sou testemunha disso. Deus tem nos dado muito. O projeto Criança, com as crianças agora, lançamos essa semana. As crianças aí, tendo material para elas também. Deus tem dado muito. As famílias, os jovens, Deus tem dado muito. E você pode também, irmão, fazer parte. Você que deseja, você pode se engajar. E aqui eu venho fazer uma motivação. Você que deseja participar dessa obra, você que deseja servir nessa obra, você pode entrar em contato conosco, da coordenação apostólica, com o seu coordenador apostólico, e servir. Hoje eu vou apresentar para vocês duas necessidades. Nós precisamos muito de irmãos para servir no Shalom na Minha Casa, e nós precisamos muitos irmãos para o acolhimento. Então, se você deseja, você pode entrar em contato com o seu CAP, o seu coordenador de centro, e ele vai te orientar para quem você procurar. Nós também temos um link de cadastro. Nós também vamos dispor aí para vocês esse link para que você possa se inscrever nesse engajamento. Irmãos, são muitas graças. Então
Então você que deseja, pode vir que nós vamos nos unir e avançarmos na evangelização. Vamos nos unir e irmos ao coração dos homens que precisam do amor de Deus. Sejam criativos, se abram à criatividade. Se abram, não tenham medo, bora ser criativo. Vamos evangelizar dessa forma. Pense, vamos lá fazer nossa cabeça doer, assim, pensar como chegarmos no coração do homem. E assim avançarmos na evangelização. Vamos dar passos de esperança. Vamos levar esperança para as famílias, para os jovens, para os adultos, para as crianças. Nesse tempo, Deus quer se revelar a eles por meio das nossas vidas. Tempo de esperança, tempo de alegria, de dor, sim, com certeza, sofrimento. Mas, irmãos, se lembrem, nós tivemos uma experiência com Deus. Por isso não estamos loucos nessa pandemia. Por isso não estamos perdidos nessa pandemia. Porque nós tivemos uma experiência com Deus. Você teve uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Então agora vamos ser resposta para o homem. Vamos ser resposta para aquelas pessoas que já perderam a esperança. Vamos ser resposta. Irmãos, muito obrigado. Porque você se dispôs a ouvir a voz de Deus um dia. Porque também precisa disso, né? Quando você tem a primeira experiência com Deus, Deus quer fazer, mas você também precisa escutá-lo. E muito obrigado, porque um dia você escutou a voz de Deus e hoje é fiel. Quantos irmãos há 37 anos e são fiéis? Quantos irmãos? Por isso que hoje, nesses servos apostólicos, vamos pedir a graça a Deus de renovarmos o nosso sim. Porque nós temos a Ele, porque nós temos o tudo. Renovarmos o nosso sim em vista daquele homem que não tem nada. Que não tem nem sequer uma pessoa para escutá-lo. Não tem nem sequer a esperança. Não vê mais esperança. Porque está cego ali no sofrimento, nas dores. Irmãos, nós somos esse remédio para o mundo. Nós somos. Deus nos fez remédio para o mundo. Por isso, muito obrigado. Deus abençoe, te torne um homem santo, um homem virtuoso. E vamos avançar sim na evangelização. Vamos avançar rumo ao coração do homem, para levarmos ao coração de Deus. Irmãos, Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos à disposição. E o que você precisar, pode nos procurar. Deus abençoe. Shalom. Bom, irmãos, boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui, né? Aqui agora ainda é tarde, mas tenho certeza, né? A gente vai estar junto durante a noite nos servos apostólicos. Quero acolher cada um de vocês. Eu me chamo João Rafael, certo? Talvez muitos já me viram, não me conheçam. Sou da Comunidade de Vida e hoje eu coordeno o setor Pastoreio e Formação. Trabalho junto ao Padre Franco nesse aspecto formativo da nossa obra, né? Inicialmente eu quero apresentar para você o nosso setor, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas dentro do setor nós trabalhamos juntos com o Pastoreio Geral, o Centro de Formação, o Serviço de Planejamento Familiar da comunidade, né? O PLAFAM, e também a nossa turma de líderes, né? Que visa gerar novos líderes para a nossa obra. Como setor de Pastoreio e Formação nesse tempo, nós queremos agradecer a você que vai servindo conosco, mas também a você que vai vivendo as suas ofertas, vai vivendo os seus serviços escondidos e talvez nem tão escondidos, né? Tantos estão aí envolvidos nesse novo engajamento do nosso Centro de Evangelização Virtual, nos tantos serviços que a gente vai vivendo. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pela sua oferta, né? Pela sua experiência com o Cristo ressuscitado, que de fato nos leva a sair, a encontrar uma via nova, né? De evangelização, uma via nova de testemunho da força de Deus, da experiência com Deus. Tantos seminários de vida acontecendo, tantas coisas acontecendo, cursos, né? E atendimento de oração e aconselhamento, visitas às casas pelos meios virtuais, né? Muito obrigado pela sua oferta, muito obrigado pela sua dedicação, a intercessão que permanece insistentemente evangelizando por meio da oração, do joelho dobrado. Muito obrigado pela oferta de vocês. Nesses servos apostólicos eu quero partilhar com vocês um pouco daquilo que a gente está fazendo nesse tempo, certo? Como pastoreio e formação, em especial como pastoreio e como centro de formação, que é aquilo que vocês vão tocando de modo mais diretamente, certo?
Então, como pastoreio, o que eu posso partilhar com vocês? É uma grande graça que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que a grande maioria de nós tem passado esse tempo isolados, né? Diante do distanciamento social, diante dessa pandemia, a gente tem ficado dentro de casa e a gente pensa assim, então tem tudo para não ter os grupos de oração, tem tudo para não ter os acompanhamentos, tem tudo para não acontecer aquilo que é próprio da nossa rotina. Mas isso é um grande engano quem pensa dessa forma, né? Nós temos colhido grandes graças por meio dos acompanhamentos, né? Irmãos que vão experimentando de verdade, de se sentirem acompanhados, próximos dos seus pastores e próximos das suas ovelhas, né? Pessoas que vão conseguindo ser ajudadas por meio diante das dificuldades, diante de doenças, diante de necessidades familiares e humanas também, né? E aí aqui eu quero deixar claro, né? Pedir a sua ajuda, né? Pedir, você tem necessidades hoje, partilhe com seu pastor, necessidades humanas, passa por dificuldades financeiras também, né? Necessidades espirituais, partilhe com seu pastor, nós somos uma família. Então é importante que nesse tempo nós possamos partilhar e nos deixar ajudar diante das necessidades que nós estamos vivendo. Necessidades, dores, né? Infelizmente nós vamos colhendo aí muitas dores diante dos óbitos que a pandemia vai trazendo. Partilhemos também as dores como família. Vivamos esse momento unidos, sustentados e apoiados uns nos outros, como uma grande família que o próprio Espírito nos deu. Certo? Então, não deixemos passar essa oportunidade de hoje estreitar os nossos laços. João, mas eu nem estou vendo as pessoas, certo? Mas estreitar os laços mesmo pelos meios virtuais, né? E aí eu quero exaltar aqui tantas iniciativas que a gente vai tendo. A gente sabe, existe a rotina, né? O grupo de oração, os acompanhamentos, o grupo semanal, o acompanhamento pelo menos mensal. Mas é tão belo nós podemos perceber que nós temos pastores que vão se dedicando mais ao seu grupo de oração nesse tempo, estando mais perto. E aí a gente vê pastores fazendo momentos de convivência por videoconferências, nós vemos pastores promovendo jogos, brincadeiras, rezando o terço juntos, partilhando seus estudos bíblicos, né? E que riqueza isso traz para nós, que riqueza como família, que riqueza como obra Shalom, que riqueza dentro do espírito do carisma, de vivermos unidos a Deus e unidos uns aos outros nesse tempo, e em qualquer tempo. Nós somos chamados a viver assim sempre, né? É uma grande graça que nós vamos descobrindo, que nós vamos experimentando, e é o motivo, não deixemos que essa graça passe. E quando a pandemia acabar, quando o isolamento acabar, não percamos essa nova rotina, não percamos esse novo ordinário de fraternidade, esse novo ordinário de partilhas, né? Tantos grupos que vão fazendo também partilhas de vida. Não percamos essa oportunidade, esse ordinário, que é um ordinário novo, diante de uma medida exigente, de uma situação mais exigente, extraordinária. Mas aquilo que é bom, saibamos segurar, saibamos permanecer com aquilo que é bom, aquilo que Deus mesmo tem nos dado nesse tempo, certo? E aí, junto com isso, eu quero apontar também uma grande ação que nós estamos fazendo dentro do pastoreio, que é não só a motivação do acompanhamento das ovelhas, mas a motivação do acompanhamento dos pastores, né? Eu vou fazendo acompanhamento dos coordenadores de ministério, também coordenadores de pastoreio, e às vezes eu tenho a sensação de que a pessoa quer prestar contas do serviço, né? E não é essa a nossa intenção no acompanhamento. O acompanhamento é de um irmão, teoricamente, mais antigo, mais experiente, que possa ajudar o irmão mais novo na missão, né? Mais novo na atividade, e acompanhar, alinhar para aquilo que é necessário ser vivido. E justamente esse é o objetivo do acompanhamento, é ajudar na sua missão, pastor. Você que é pastor de grupo de oração, você que é núcleo, você que vai correndo atrás de encontrar formas para ajudar as suas ovelhas, permita que seu acompanhador também te ajude, se deixe acompanhar, atenda aos pedidos dele, atenda aquilo que ele vai te solicitando. Para quê, João? Para que você possa fazer um pastoreio melhor e para que você seja ajudado, né? Para que a gente possa sentir as dores também por meio de você sentir as suas dores, né? Diante do seu ministério, diante do seu apostolado com as suas ovelhas. Então quero motivar você, pastor. Abra o seu coração, procure o seu acompanhador, o seu coordenador de ministério. Se você ainda não foi acompanhado, procure. É um novo movimento, é uma grande graça que Deus quer derramar sobre nós. Uma grande onda de acompanhamento em toda a missão de Fortaleza. E aí, por que não
partilho também para você, irmão da aliança, irmão da comunidade de vida, se disponha também ao acompanhamento, procure seus formadores, formador comunitário, formador pessoal, procure, vamos viver esse movimento, você de outro ministério, procure o seu coordenador, se deixe acompanhar, vamos juntos fazer essa grande onda de acompanhamento para caminharmos da melhor forma para a vontade de Deus. E aí, nesse sentido, eu quero convidar, né? Eu vou colhendo essa experiência, eu vou colhendo essa partilha de alguns pastores, né? E também de ovelhas. Antes de eu gravar esse momento, eu conversei com alguns, pedi testemunhos e tudo, e como é belo a gente poder perceber que existe sim uma redescoberta do valor do acompanhamento, né? Tantos pastores, tantos jovens, tantos casais vão redescobrindo o valor do acompanhamento, vão redescobrindo a graça de ter um pastor perto, de aprender a rezar, né? De aprender a olhar no meio desse tempo todo que nós vamos vivendo, aprender a lançar o olhar para Deus, aprender a lançar o olhar para aquilo que Deus está construindo nesse tempo. Essa é a função do acompanhamento, é nos conduzir para Deus. Então, que grande graça podermos perceber que isso vai sendo redescoberto, né? E aí eu quero partilhar também que a gente tem tido algumas dificuldades, não vou negar, né? Algumas dificuldades de acompanhamento diante de algumas ovelhas que não têm internet, algumas ovelhas que têm dificuldade de encontrar privacidade na sua casa, né? De encontrar um lugar favorável para o seu acompanhamento. De verdade, né? Eu me lembro quando eu entrei na obra, morava na casa dos meus pais ainda, e quantas vezes até para o banheiro eu fui para poder rezar, né? E esses últimos dias fazendo um acompanhamento, eu mesmo fui parar no banheiro para poder acompanhar a pessoa com privacidade, né? Poder ouvir com tranquilidade aquilo que a pessoa ia me partilhando, né? E poder me expor também, falar, partilhar diante da necessidade daquele irmão, né? E tantos outros pastores vão vivendo situações semelhantes. Então eu quero convidar você, né? Você pastor, você ovelha, que diante dessa vivência do grupo de oração, a vivência do acompanhamento, procure a melhor forma, vamos juntos, troca mensagem para a gente ir estudando, né? A melhor forma para viver esse momento, porque ele é imprescindível na nossa vida. E algo certo é que quando nós deixamos de ser acompanhados, nós deixamos de viver essa graça do acompanhamento, nós deixamos também de dar passos na vontade de Deus, né? Nós começamos a ficar infiéis na nossa vida de oração, infiéis nos nossos compromissos, né? Perdemos o sabor também pelo grupo de oração, que antes era uma grande novidade, mas agora já se tornou, digamos, algo normal, o grupo online e tudo. Então, não percamos essa graça. Outros tantos, né, esses mesmos que têm dificuldade de acesso à internet, também acabam não conseguindo participar do grupo de oração, mas o acompanhamento é possível. Então eu quero motivar vocês a procurarem, a se esforçarem por esse acompanhamento, que é um trabalho que a gente vai fazendo, né? A nossa orientação é: não paremos de acompanhar, não paremos de evangelizar, não paremos os nossos grupos de oração, não paremos as nossas atividades com criatividade, né? Buscando novas formas. Esses últimos dias eu fui pregar num grupo de oração e achei tão interessante, né? Tão belo, a própria coordenadora do grupo me pedindo para gravar a pregação, para poder enviar para aqueles que não estariam ali, né? Não estavam no grupo de oração. E depois deu um problema na gravação e ela me pediu que eu redigisse um texto para partilhar um pouco daquilo que foi pregado, para partilhar, para que as ovelhas não ficassem sem. E que bela iniciativa, né? Que eu também motivo você, pastor, que tem dentro do seu grupo de oração, de alguma forma, alguém nessa situação. Que bela iniciativa para não deixar ninguém de fora, mas sempre buscar encontrar a todos. O pastor faz isso. O bom pastor que nós viemos acompanhando na liturgia esses dias faz isso. Ele deixa tudo e vai atrás da ovelha perdida, ele deixa tudo e vai ao encontro daquela ovelha que precisa ser ajudada. Certo? Então, com criatividade, vamos nos esforçar, vamos encontrar sabor, encontrar gosto nessa missão que nos foi dada, para que nós não nos percamos, para que nós não percamos também ninguém que nos foi dado. É uma resposta de amor que nós damos a Deus, né? Dentro do pastoreio. Então, vamos juntos. Dentro do pastoreio ainda, quero partilhar com vocês uma grande graça que a gente vai tendo, além dessa grande onda de acompanhamento das ovelhas, dos pastores, dos coordenadores do pastoreio de centro. Eu quero partilhar com vocês iniciativas que a gente vai tendo, né? Uma grande iniciativa que a gente tem é de iniciar novas formações. A gente está começando uma nova rotina de formações para os pastores, né?
Para quê? Para que vocês possam ajudar as suas ovelhas, né? Formações extraordinárias. A gente vai combinando dias, horários, onde a gente vai convidar pessoas para pregar sobre temas que os próprios pastores vão sentindo necessidade, vão se percebendo carentes de formação, necessitados de serem ajudados. Eu quero partilhar com vocês essa iniciativa nossa, para que vocês, pastores, se apresentem, cheguem juntos, vamos participar, vamos construir juntos esse momento que é nosso, do pastoreio em vista do reino de Deus, né? E aí eu quero partilhar também com vocês como centro de formação, convidá-los, na verdade, a participar das nossas atividades no centro de formação. Acredito que muitos de vocês já perceberam que nós estamos lançando muitos vídeos, né? Graças a Deus no YouTube, no Instagram, a gente vai conseguindo lançar mesmo os vídeos, criar, desenvolver os vídeos. A gente teve algumas dificuldades no começo, né? Talvez alguns de vocês tenham percebido que alguns vídeos foram atrasando o lançamento e tudo, como foi o caso, por exemplo, da consagração à Nossa Senhora. A gente teve alguns problemas dentro do nosso setor que já foi estruturado, já foram sanados. Eu quero convidar você para participar dos nossos cursos, né? A gente tem no YouTube curso de consagração à Nossa Senhora. Nós estamos começando um curso sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos caminhando esse tempo pascal em vista de Pentecostes, né? Em vista de entendermos como somos, quem somos como igreja, movidos pelo Espírito, que é a vida da igreja. É um convite que eu faço para você, participe do nosso curso. Nós estaremos lançando 2 vídeos por semana a respeito da pessoa do Espírito Santo, os seus frutos, os dons, os efeitos da vida no Espírito. Quero convidar você, vai muito além daquilo que a gente pode experimentar no seminário de vida. O seminário de vida que é a base, mas que a gente pode aprofundar, pode maturar. Então convido você para participar conosco desse curso. Também o curso das virtudes, outros cursos que nós vamos trazendo também é o Buscar as Coisas do Alto. Nós começamos agora há poucos dias também a Teologia do Corpo para Jovens, com o próprio Padre Franco, conduzido também pelo Projeto Juventude. E junto com isso nós começamos algumas séries no Instagram. E essas são muito interessantes, né? A gente já concluiu a primeira série, que é a série do Volte a Rezar em 10 dias, logo no início da pandemia. 10 dias com a Marília e o Rubinho, né? Nosso casal, irmão da comunidade de Aliança, que foi nos conduzindo nesse retorno à vida de oração, com profundidade, com consistência. Então eu quero convidar você para conhecer essa série, Volte a Rezar em 10 dias. Também vamos começar a série do Catecismo, né? Uma explanação breve, rápida e clara daquilo que é a nossa fé, daquilo que a Igreja nos propõe a acreditar, aquilo que é a fé da Igreja, né? Que nós temos no Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos começar essa série e também começamos na semana passada, se eu não me engano, a série do Santo do Dia. São 3 minutos também trabalhado junto com o Projeto Juventude para podermos crescer nessa experiência de Deus. E eu quero convidar vocês também, por último, né, a participar, a divulgar inicialmente, mas também os casais que quiserem conhecer, se aprofundar, participar do nosso Plafam, o Plafam Shalom, né, o serviço de planejamento familiar que nós como comunidade Shalom, como igreja, oferecemos para vocês casados, né? É um planejamento pelo método natural de ovulação Billings, né? E eu quero convidar vocês, nós temos uma página no Facebook, Plafam Shalom, você pode procurar, certo? E por ali você consegue todos os outros conteúdos, né? Todas as informações, como agendar um acompanhamento, os contatos dos nossos irmãos. Nós temos 8 casais fazendo os acompanhamentos aqui na cidade, na missão de Fortaleza, e nós com certeza sabemos que podemos alcançar mais e ter mais pessoas acompanhando. E é isso, um grande abraço para você, quero lhe convidar a permanecer conosco e vamos juntos nessa onda de evangelização, nessa onda de acompanhamento, nesse desejo de dar mais a Deus. Shalom. Olá, me chamo Leiliane, faço parte do Ministério do Pastoreio em São Gonçalo da Amarante. Vim partilhar um pouquinho para vocês a minha experiência dentro do pastoreio nesse tempo de pandemia. Como é bem brevemente, eu vou logo direto à partilha. Minha maior graça, minha maior experiência nesse tempo está sendo os acompanhamentos. Porque eu, particularmente, eu pensei que não iria dar certo estar fazendo por videochamada. E, Deus fez muito nesse tempo, vem fazendo muito nesse tempo. Tá sendo uma experiência maravilhosa, porque eu consigo ver as meninas acolhendo e eu consigo ver elas confiando em mim. E assim como eu posso ajudar elas também acabam me ajudando.
O nosso grupo está sendo transmitido através de uma live, que é o único grupo que ainda não tinha entrado numa fase, e a gente está sendo transmitido por uma live no Instagram. E está sendo uma graça muito grande, porque vem muitas pessoas, como está aberto, né? Vem muitas pessoas partilhar graças com a gente, e eu fico muito feliz por isso. Mas feliz ainda pelos acompanhamentos, que está sendo uma salvação para mim. Não deixe de acompanhar suas ovelhas, porque o acompanhamento ele salva muito, tanto a gente como as nossas ovelhas também. E é isso, Deus abençoe, Shalom.